Olá, povo de Deus, quarta-feira, 8 de novembro de 2023, 31ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 13, de 8 a 10 e Lucas 14, de 25 a 33. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, qualquer outro mandamento se resume neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. A carta de Paulo às comunidades de Roma é bastante trabalhada teologicamente e um dos seus temas prediletos é a questão da salvação pela graça e não pela lei. Essa insistência de Paulo se deve às influências dos cristãos vindos do mundo judaico, em quem o apego à lei era exacerbado. Assim, Paulo dá o destaque à prática do amor, que deve sempre estar acima da lei. Como para o apóstolo o amor é o cumprimento perfeito da lei, Agostinho resumiu na famosa frase: ama e faze o que queres, pois quem ama só faz o bem. Deus é a fonte de todo amor. Se levarmos decididamente a sério o que Paulo nos manda, entenderemos que a única dívida que devemos sempre ter uns com os outros é a do amor mútuo. Na verdade, nunca conseguimos saldar esta dívida, pois o outro sempre merece de nós amor sobre amor. Na verdade, nunca conseguimos saldar essa dívida e nunca vamos ter a certeza de que amamos realmente com todo o ardor, com todo o coração, com toda a alma. Está aí uma dívida saudável. Dever amor sempre, pois ele nos coloca cada vez mais junto da sua fonte, Deus. Quem vive nele está sempre buscando saldar sua dívida em relação aos irmãos e irmãs. Lucas 14, 25 e 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce, não será capaz de acabar, e todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir, não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O capítulo 14 de Lucas é de uma riqueza incomensurável. Jesus, a caminho de Jerusalém, atravessava cidades e povoados, ensinando, curando e enfrentando os seus opositores. Este capítulo começa com Jesus indo participar de uma refeição na casa de um dos chefes dos fariseus. No trecho de hoje, saindo da casa do fariseu, Jesus, segundo Lucas, é seguido por uma grande multidão. O que mais nos chama a atenção é que Jesus nunca se empolga por ver tanta gente atrás dele. Não poupa nem 1 milímetro das exigências para segui-lo. Passa-nos a sensação de que ele queria mesmo fazer uma espécie de purificação, passar a peneira, como dizemos popularmente. A primeira exigência de hoje tem, na sua tradução literal, uma expressão muito dura,
que as nossas traduções amenizaram. Porém, o que temos em grego é assim: se alguém vem a mim, mas não odeia o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. É claro que se trata de uma expressão que deve ser colocada no contexto cultural daquela época, pois nos assustamos com tal radicalismo. Assim, nossas traduções optaram por outras formulações, tais como: se alguém vem a mim, mas não se desapega, ou não aborrece, ou ainda, se não me prefere em relação à família. Em todo caso, fica claro que para ser discípulo de Jesus, é preciso colocá-lo em primeiro lugar. Nada pode se interpor entre o discípulo e o mestre. A segunda exigência vai mostrar que o seguimento nada tem de triunfal, de conforto. Não, muito pelo contrário. É preciso tomar a própria cruz, indicando que perseguição e possível morte violenta também deve estar no horizonte do discípulo. Postas estas exigências, Jesus conta duas parábolas com sentidos similares. Para ser seu discípulo, precisa ser destemido, mas também não pode ser uma decisão tresloucada. É preciso saber calcular o alcance da decisão. A primeira parábola diz: quem dentre vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e ver se tem com que a concluir? Não suceda que depois de assentar os alicerces, não a podendo acabar, todos os que virem comecem a caçoar, a troçar dele, dizendo: esse homem começou a construir, não pôde acabar. E a segunda, qual é? O rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro para examinar se lhe é possível, com 10.000 homens, opor-se àquele que vem contra ele com 20.000. Se não pode, estando o outro ainda longe, manda-lhe embaixadores a pedir a paz. Essas parábolas também nos indicam que, uma vez tomada a decisão, não podemos titubear. Calcula-se a capacidade para o seguimento e vai em frente. Nada de ficar preso ao passado, de ficar olhando para trás. É importante ter capacidade para terminar o projeto começado. Odiar o pai e a mãe, carregar a cruz, seguir Jesus, renunciar a todos os bens são exigências para lá de radicais. Tamanha radicalidade poderá suscitar muitas desculpas para não assumir o seguimento e continuarmos tocando nossa vida do jeito que conseguimos fazer. Quem analisa o comportamento de Jesus e o compara com o de um candidato político, por exemplo, em tempos eleitorais, até se assusta, pois ao invés de promessas, Jesus apresenta exigências. Exatamente o contrário. Portanto, a autenticidade do Evangelho passa, sim, pelo radicalismo das exigências do seguimento de Jesus. Quem não tem coragem de sair de sua zona de conforto não deve se meter a ser cristão, pois isso implica desapego, renúncia e, sobretudo, coragem para tomar a própria cruz. Certamente, como em muitas das perícopes, há uma frase de acréscimo que tenta dar um fecho no raciocínio, e a do trecho de hoje diz: qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Claro que essa maneira curta e grossa de falar de Jesus pode assustar e até afastar muita gente, mas é oportuno que pensemos quais renúncias precisamos fazer para seguir verdadeiramente Jesus Cristo. Um beijo no seu coração.